Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Convido a igreja a estar lendo conosco, 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4. Vamos para a projeção. E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos quando as novas de Saul e Jonatas vieram de Jezreel, e sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo, e o seu nome era Mefibosete. Vamos lá para o capítulo 9, Enio, do mesmo livro. Capítulo 9, do mesmo livro. E disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul, para que lhe faça benevolência por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E o chamaram à presença de Davi. Disse-lhe o rei: és tu Ziba? Ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele da benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. 4. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. 5. Então mandou o rei Davi, e o tomou da casa de Maqui, filho de Amiel, de Lodebar. E Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, veio a Davi, e se prostrou com o rosto por terra, e inclinou-se, e disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo o que pertencia a Saul e a toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalhará, aliás, pois a terra, tu e teus filhos, e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho de teu senhor, sempre comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme a tudo quanto meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim fará teu servo. Quanto a Mefibosete, disse o rei, comerá a minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto sempre comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Amém? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, fala conosco nessa noite, Deus. Nós precisamos ouvir a Tua voz, Senhor Jesus. Ó Deus, estou aqui, Deus, à Tua disposição, Deus. Faça de mim um instrumento, Senhor Jesus. Fala com a Tua igreja nessa noite mais uma vez, em o nome de Jesus. Amém. O tema da mensagem de hoje à noite é a maravilhosa graça restauradora de Deus. A maravilhosa graça restauradora de Deus. A graça de Deus sempre realizou grandes milagres.
A graça de Deus transformou o cruel Saulo de Tarso no maior pregador do Evangelho. Mais tarde ele disse: eu sou o que sou por causa da graça de Deus. A graça de Deus arrancou Manassés da depravação mais repugnante. Manassés, ele era um rei criminoso, um rei cruel, ele era um rei feiticeiro, ele era um rei demoníaco, mas Deus o transformou. A mensagem de hoje à noite será sobre a graça restauradora na vida de um homem chamado Mefibosete. Vocês têm costume de ouvir, de conhecer alguém com esse nome, Mefibosete? Confesso que eu não conheço ninguém com esse nome, só na Bíblia mesmo. O interessante é que no ano de 2019, os nomes mais registrados nos cartórios do Brasil foram Enzo Gabriel, João Miguel e Maria Eduarda. No ano de 2020 foram Miguel, Arthur e Heitor. Esses foram os nomes mais registrados nos cartórios brasileiros. Acredito que poderia ter pessoas que estavam até pensando em colocar o nome do seu filho de Lázaro, né? Mas por causa do serial killer lá de Goiás, eles vão optar por outro nome, né? Existem nomes diferentes, né? Nomes até legal de ser pronunciado, né? Edenéstenes. Paulo, irmão, estava inspirado. Inclusive o nome da filha do Faguinho eu ainda não sei ainda, né? Ele falou para mim, mas eu não consegui decorar. Mas vamos falar sobre a vida de Mefibosete. Mefibosete. Nós destacamos aqui apenas 3 pontos do texto. Nós iremos ser breve. O primeiro ponto é que Mefibosete ele nasceu como um príncipe rico e viveu como um pobre fugitivo. Mefibosete, ele era neto de Saul e filho de Jonatas. Ele nasceu na família real. Ele usufruiu de toda a pompa, glória e honra que aquilo que a realeza poderia oferecer a ele. Mas naquela época havia um costume que o rei que assumia o trono, ele matava toda a dinastia antiga. E aí Jonatas e Saul morreram na batalha. E aí quando os membros da família de Saul e Jonatas souberam que Davi assumiu o trono, eles ficaram apavorados, aterrorizados, com medo de morrer. E naquela correria para se esconder, a ama de Mefibosete, 5 anos de idade, Mefibosete, deixou ele cair. E na queda ele ficou aleijado dos 2 pés. E aqui nós podemos fazer a nossa primeira aplicação. Um homem caiu no paraíso e não tem os seus pés firmados. O homem não consegue ficar em pé. O homem tenta até andar, mas sem Deus ele vai chegar a lugar nenhum. E Mefibosete era aleijado dos 2 pés. Com 5 anos de idade ele já viveu a sua vida de amargura, de dor e de humilhação. O nome Mefibosete significa vergonha destruidora. Vergonha destruidora. O segundo ponto que nós vamos estar destacando é a intervenção da graça restauradora na vida de Mefibosete. Os anos se passaram, Mefibosete deveria ter já seus 15 a 20 anos, já era adulto. Davi sobe ao trono, Deus abençoa Davi, Davi tem um exército poderoso. E o rei Davi se lembra da promessa que ele fez para Jonatas de ser benevolente. Vamos estar lendo de 1 a 4 do capítulo 9. E disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul para que lhe faça benevolência por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi. Disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele da benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E
disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lo-debar. E aqui, o rei Davi, ele faz uma pergunta de graça, de benevolência. O rei Davi, ele não perguntou se havia alguém sábio o suficiente para estar auxiliando nos negócios do reino. O rei Davi, ele não perguntou se havia alguém forte para fazer parte do exército do rei Davi. O rei Davi, ele não perguntou se havia alguém inteligente, forte, bonito. Ele apenas perguntou: há alguém que eu posso agir de benevolência? E havia Mefibosete. E aqui Ziba, ele age de forma preconceituosa, perseguidora. Ele até, como dizem, tenta queimar o filme, né? Tem um aí, mas é um aleijado. Ele não tem aparência real. Ele não anda nos pés. Ele tem os pés aleijados, ele é coxo. Só lembrando que na nossa vida, seja na escola, na faculdade, no trabalho, sempre haverá pessoas querendo nos colocar para baixo, nos perseguindo até mesmo de forma injusta. Ok? E aqui, esse Ziba aqui, um miserável aqui, queria atrapalhar a vida de Mefibosete. Essa é uma pergunta de graça, de amor, de benevolência a alguém. Ele fala assim: há um coxo lá em Lo-debar, Mefibosete. E ele pergunta: e onde está? Ele fala: lá em Lo-debar. Era um deserto árido, sem vida, feio. E aí Mefibosete, ele é encontrado. Com certeza Mefibosete... Oi, já sei que é a bateria, né? Troquei já aqui. E aí Mefibosete com certeza ficou com medo quando foi encontrado pelos membros da realeza de Davi. Ele foi chamado à presença do rei Davi, e Davi disse que eu vou agir com benevolência em seu favor. E ele usa a palavra não temas, não temas. A frase não temas é a frase que Jesus mais usou no Novo Testamento. Não temas, não temas. O rei Davi, ele não queria humilhar Mefibosete. O rei Davi não queria espancar Mefibosete. O rei Davi não queria maltratar Mefibosete. Ele queria agir com benevolência. E é assim também que Jesus Cristo age com o homem, com benevolência. Jesus veio para dar vida e vida em abundância. O interessante aqui é que todas as posses Mefibosete ele conseguiu como herança. Ele herdou as terras. E ele teve também agora o privilégio agora de fazer as refeições na mesa do rei. Imagine lá os filhos de Davi: Aminon, Tamar, Salomão, Absalão, até também o comandante Joabe, e ali Mefibosete comendo do melhor da mesa do rei. É isso que a graça restauradora faz na vida do homem. E o outro ponto aqui é que a restauração que a graça de Deus proporciona. Mefibosete, ele nasceu para ser príncipe. Então, nessa ocasião, ele até usufruiu da presença do pai, do rei, mas a sua história depois foi marcada pelo medo, pela doença e pela miséria. O homem também sem Cristo está coxo e não pode andar direito. Ele cai, ele tropeça. Em Provérbios diz que há caminhos que para o homem parecem perfeitos, mas no final são caminhos de morte. E ao ocorrer a tragédia, veio também o medo, e Mefibosete levou um tombo que afetou toda a sua vida. E a gente volta lá onde a gente falou um pouco. Adão era o nosso representante. Adão caiu, toda a humanidade caiu. Há pessoas que acham isso uma injustiça, né? Não tem nada a ver com Adão, mas Adão era o nosso representante. Ainda bem que Deus enviou o segundo Adão. E aí ele nos trouxe redenção, vida, libertação. Ele nos trouxe restauração. Mas o homem, sim, é um ser caído. O homem sem Deus, ele não tem direção. Ele tenta até seguir um caminho, mas Cristo é a bússola do homem. E o homem sem Deus vive perdido. E é por isso que nós agradecemos a Deus pela sua maravilhosa graça.
O que seríamos de nós se não fosse a graça de Deus, a sua graça restauradora? E muita gente não compreende a graça de Deus. Se você chegar num homem, num muçulmano, e perguntar: quando você morrer, para onde você vai? Ele vai responder: para o paraíso, para o céu. Aí você pergunta: mas por quê? O muçulmano vai dizer: porque eu amo o Alcorão, eu fiz as minhas peregrinações, eu sou fiel, eu sou temente. Muito bem. E se você ir em direção um judeu ortodoxo, quando você morrer, para onde você vai? Ele vai dizer: para o céu. E você pergunta: mas por quê? Ele vai dizer: porque eu amo a Torá, eu sou um servo temente, eu faço obras, então eu mereço ir para o céu. E se você se dirigir a um crente em Jesus Cristo e perguntar: quando você morrer, para onde você vai? Ele vai dizer: para o céu. Mas por quê? E ele vai responder: porque em pecado eu fui concebido, eu nasci em pecado, em iniquidade, eu quebrei todas as leis de Deus, mas a graça restauradora de Deus me alcançou. E aí você pode até interromper: calma aí, eu entendo eles lá, mas você, como assim quebrou todas as leis? Eles merecem, mas você diz que nasceu em pecado. Porque a salvação não depende das minhas obras, depende das obras redentoras de Cristo. É Cristo que nos salva, é a graça de Deus. Não adianta você pegar $1 milhão e revestir em cestas básicas e fazer ação social. Isso não vai salvar homem nenhum. É a graça restauradora de Deus que alcança o homem e transforma a sua vida. Ele dá um novo coração. Essa é a graça de Deus. Muita gente não entende. E aqui é um local onde há pessoas que foram alcançadas pela graça, alcançadas pelo amor de Deus. E muitas pessoas ainda irão ser alcançadas. O Espírito Santo está trabalhando. Mas eu quero falar mais um pouquinho, para deixar mais simples, a graça restauradora de Deus. Uma jovem de 15 a 16 anos, ela tinha um sonho de ser cantora. E ela tinha uma voz extraordinária. Ela cantava e fascinava as pessoas ficaram encantadas com a sua voz, Mas ela morava numa cidade pequena e ela sonhava em ver o seu nome nos teatros, ela sonhava em se apresentar nos estádios lotados, ela sonhava em ver o seu rosto nas revistas, ela sonhava ver o seu nome nos sites de música. Ela queria ser famosa e na sua cidade não era possível. Um dia ela escreveu um bilhetinho para os seus pais, dizendo que estava indo embora para uma cidade grande, pedindo desculpas aos seus pais, mas ela um dia iria voltar famosa, porque ela iria atrás do seu sonho. Chegando à cidade grande, pouco dinheiro, sem conhecer ninguém, logo ela entrou em contato com o pessoal do mundo da música, e alguém falou assim: conheço alguém que pode ajudar você a gravar o seu CD. Conheço, mas você precisa deitar com ele. E ela disse que tinha que fazer um sacrifício para que o seu sonho fosse realizado. E ela se deitou com aquele homem. E depois ela teve que deitar com outro. E ela descobriu que as pessoas só queriam usá-la. Ninguém queria ajudá-la a conquistar os seus sonhos. E ela então ela decidiu: vou trabalhar e vou conquistar o meu próprio dinheiro para que eu venha ter o valor adequado para gravar o meu CD. Mas trabalhar onde? Em quê? Sem saber fazer nada. Ela foi ser garçonete num restaurante. E os anos se passaram, pouco dinheiro, muito trabalho,
noite longa, cansaço. Um dia, ela trabalhando no restaurante, ela percebeu que havia um homem que estava olhando para ela diferente. E quando ela foi recolher as louças, as vasilhas lá da mesa do homem lá, tinha uma gorjeta de R$500. E um bilhetinho falou assim: tem mais dinheiro se você quiser, eu vou lhe aguardar lá fora. Então ela percebeu que havia uma maneira de conseguir um dinheiro fácil. E aí ela começou a vender seu corpo, nova, ainda bonita, jovem. Havia noites que ela fazia até R$1.000. Mas aí, para se deitar com todo tipo de homem, ela tinha que usar alguma coisa. E aí, de repente, ela já se vê dependente das drogas, porque ela tinha que estar com efeito de drogas para poder deitar com os homens. Mas o tempo passou e o seu sonho não foi alcançado. Já não era mais jovem, já não tinha mais um corpo bonito, já não se tratava, não se cuidava. E de repente ela estava vendendo seu corpo por R$20. E às vezes por um prato de comida nas ruas da cidade. E ela se viu no fundo do poço. Não sabia mais o que fazer, sem esperança. Ela não iria voltar para a casa dos pais, né? Ela tinha prometido de voltar mais rica, famosa. Como ela ia dizer para os seus pais que estavam vendendo o seu corpo por R$20? Uma noite dessas, na madrugada, um grupo de pessoas passa e entrega um folheto para ela. E ela só pega e guarda no bolso. Cai na noitada. De manhã, já quase à tarde, ela acorda com fome, vai olhar nos bolsos. Se vê se tem algum trocado, ela encontra um folheto. E esse folheto fala tudo que está acontecendo na vida dela. Que se a sua vida está no fundo do poço, que você não sabe mais o que fazer, se você não tem mais esperança, existe alguém que pode restaurar a sua vida. Jesus Cristo tinha um endereço de uma igreja e ela resolveu ir para a igreja, num culto. Ela foi, sentou lá atrás, o pregador pregou, e ela sentiu no coração: essa pregação foi para mim. Deus falou comigo nessa noite. E aí ela se aproximou do pastor, contou toda a sua história. E o pastor falou assim: aguarda um minutinho aqui. O pastor voltou com a esposa dele e, conversando com ela, disse: você realmente acredita que Jesus pode mudar a sua vida? E ela disse que não tinha outra alternativa. E fizeram uma oração e ela aceitou a Cristo. E de repente a esposa do pastor fala: agora você vai ser a nossa filha. Aquela mulher disse: ficou sem chão. Vocês estão brincando comigo, né? Não, você vai ser a nossa filha. E ela falou: pô, deixa eu ir lá no meu kitnet lá, vou pegar as minhas coisas, minhas roupas. E a esposa do pastor falou: não, aquelas roupas, aquelas coisas não são mais suas. Aquela mulher morreu, agora você é uma nova criatura, uma nova pessoa. Aquele casal, o pastor e a sua esposa, tinha uma filha da idade daquela mulher que havia morrido, uma doença, e eles resolveram adotar aquela mulher. E as pessoas não entendem que é isso que acontece na vida de uma pessoa que é alcançada pela graça restauradora. Deus muda. Deus dá uma nova chance, uma nova vida, recomeçar. É isso que Jesus Cristo faz: libertar, salvar, limpar, curar, transformar, dar um novo coração, uma nova mente, e em breve um novo nome. A graça restauradora de Cristo. Mefibosete foi alcançada pela graça restauradora de Cristo. Ele não tinha nada, era um aleijado. De repente agora estava no palácio novamente, comendo com o rei e seus filhos. E é isso
o que Deus faz. Nós não sabemos como é a sua vida. Você que aqui hoje se encontra, que está conosco, que por algum convite de alguém ou por conta própria chegou até aqui. Mas saiba que Deus pode mudar a sua vida. Deus pode mudar a sua família. Deus pode transformar a sua história. Você pode ser alcançado pela graça restauradora de Cristo. E nesse momento nós queremos fazer um convite, sempre fazemos, para você que entendeu a mensagem, você que realmente reconhece que não é feliz, que está faltando algo, mas não sabe o que é, que precisa de Cristo. Você que entendeu a mensagem e reconhece que precisa de uma nova vida, de um recomeço. Cristo nessa noite está oferecendo a chance de você recomeçar. Você que entendeu a mensagem, você pode levantar a sua mão, afirmando e dizendo que quer aceitar a Cristo como o único Senhor e Salvador de sua vida. Jesus Cristo pode mudar a sua vida. Não importa qual é os teus problemas, não importa como você se encontra, não importa qual é a sua situação, Cristo pode mudar a sua vida. Onde está a primeira pessoa que vai decidir viver uma vida nova com Cristo, uma vida nova, restaurada, lavada pelo sangue do Cordeiro imaculado? Há alguém entre nós que quer aceitar a Cristo? Às vezes você pode estar com vergonha, a mão está pesando. Essa é uma oportunidade de você aceitar a Cristo como o único Senhor e Salvador de sua vida. Não havendo, que Deus possa te dar outras oportunidades para que você venha ouvir o Evangelho de Jesus Cristo. Vamos orar. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, muito obrigado pelo teu amor, Deus. Obrigado pela tua graça, Deus. Obrigado pela tua bondade, Deus. Nós não merecemos nada de ti, a não ser a condenação, Deus. Mas o Senhor nos alcançou e entregou o seu único Filho para morrer, Deus, em nosso lugar, Deus. Obrigado por esse momento, pelo privilégio, Senhor, de estarmos reunidos em comunhão, em adoração e louvor ao teu santo nome, Deus. Muito obrigado por esta igreja, Deus, que tem propagado o teu santo nome, Deus. Obrigado, Deus, pela vida do pastor João Pedro, sua esposa, seus filhos, filhas, genros, noras, netos, Senhor Jesus, seu ministério, Deus. Obrigado pela vida do pastor Edmar, sua esposa, sua filhinha, seu ministério, Senhor Jesus. Obrigado pela vida do pastor Mendes, sua esposa, seus filhos, Senhor Jesus. Obrigado pela vida de cada um que aqui se encontra, Senhor Jesus. E daqueles que estão em casa acompanhando, Deus, a programação, Deus. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é bom para conosco. O Senhor é bom para conosco. Apesar de sermos ruins, Senhor Jesus, mas o Senhor tem sido bom para conosco. Obrigado pela tua maravilhosa graça restauradora em nossas vidas. Essa é a oração que nós fazemos em um nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.